Estamos aqui mais uma vez com o fenômeno UFO na TV Mundo Maior. Programa de hoje, vamos falar de contatos em desdobramento. Já comentamos isso, alguns casos aqui, mas de modo mais superficial. Nós hoje vamos abordar um pouquinho mais profundamente o assunto. E podemos esquecer que pela física atual, na teoria das superquads mesmo, fala hoje em múltiplos universos ou multiversos, e todos eles constituídos de múltiplas dimensões. O nosso universo seria constituído de 11 dimensões. Né? Nós conhecemos 4, né? Altura, largura, profundidade, tempo, a quarta dimensão. Além dessas, haveriam 7 outras que os nossos sentidos não perceberiam. Mas o ser humano consegue acessar a esses múltiplos universos, ou universos paralelos, ou essas outras realidades, né? Através de processos como desdobramento. Né? Esses seres que nos visitam já deixam uma pista, né, de que eles dominam essa capacidade, né, de múltiplas dimensões, talvez até de passagens interdimensionais. É o único caso, né, o único exemplo de como poderíamos explicar que esses seres vêm de distâncias gigantescas, né, até o que é o nosso planeta em pouquíssimo tempo. Nós narramos aqui, há poucos programas atrás, o caso do Barrependi, né, onde o ser falando com Arlindo Gabriel, que foi contatado, um senhor de Minas Gerais, eles falavam que ele chegava aqui em poucas horas, dependendo da posição da Lua. Né? E o que haveria, qual seria a influência da Lua numa viagem interestelar? Basicamente, se nós formos considerar no nosso espaço, nenhuma. Agora, se nós considerarmos a possibilidade de que a posição da Lua, ou talvez da Terra também, em determinados setores do espaço permitam que aberturas dimensionais se façam, aí nós entenderíamos como é que esses seres viriam aqui tão depressa. Eles não viriam de sua estrela até nós de modo direto, mas sim através de túneis dimensionais, né, onde as distâncias se encurtariam muito, né, cairiam assim para frações de uma distância em linha reta de uma estrela a outra, ou seja, aqueles seres percorreriam bilhões de quilômetros em pouquíssimo tempo. Né? Então, esses seres já nos dão a dica desse domínio dessas múltiplas realidades. Nós também, como nós estávamos falando, o ser humano consegue isso através desse processo de desdobramento. Né? Nós vemos aqui a imagem, né, de uma moça na sua cama, né, ela sentada, se vendo na cama. Na realidade, o espírito já está se afastando do corpo. Na imagem seguinte, nós vemos um homem, né, ligado ao seu corpo físico através de um cordão, ou um cordão de prata. Ele está ligado à cabeça, né, do corpo físico, está ligado ao à cabeça perispiritual, do seu corpo perispiritual. Por que isso é importante, esse cordão de prata? Porque indica que a pessoa está viva. Quando há o rompimento desse cordão de prata, significa o desligamento do corpo ou a morte. Ou seja, quando nós morremos e vamos para outras realidades, esse cordão simplesmente desaparece, deixa de existir até uma nova encarnação. Então nós vemos a imagem seguinte aqui, né, a moça novamente, já nós fazemos em processo de decolagem, já subindo, né, em direção a uma outra dimensão. A imagem que nós vemos em seguida é daquelas experiências de quase morte. A pessoa sofre um acidente ou tem uma parada cardíaca numa cirurgia, ela narra que vê um túnel de luz. E ela, dentro desse túnel de luz, muitas vezes ela narra uma sensação de velocidade gigantesca. Né? Ela vê uma luz no final desse túnel e quando ela chega, ela vê entes queridos, pessoas que ela conhece, não aqui da Terra, né, mas de uma realidade espiritual, amigos espirituais dela. Né? Nós vemos a imagem seguinte novamente, uma figura feminina, né, nesse túnel de luz. E essa imagem seguinte mostra um ser de luz. Normalmente esse ser de luz ele fica à entrada, né, dessa realidade, dessa nova realidade para o espírito. Né? Ele é descrito como um ser de amor sublime. Muitos o confundem até com Deus. Né?
tamanha sensação de amor que essa entidade nos passa. Normalmente ela é responsável, né, para que nós vejamos a nossa vida, nós temos a nossa vida passada como se fosse um filme. Revemos todos os momentos, os erros e acertos, né, que nós cometemos durante essa vida. Em momento algum, esse ser nos cobra alguma coisa, ele sempre nos mostra isso de modo didático, para mostrar aquilo que acertamos e erramos, aquilo que nós temos que mudar, aquilo que nós temos que melhorar. Normalmente depois, né, a pessoa que não desencarnou, que ainda está ligada ao corpo físico, pelo cordão de prata, ela retorna através desse túnel, né, até se aproximando novamente do seu corpo físico. Aí a pessoa acorda do sono, né, e tem uma vida, a vida do cotidiano, a vida normal, né. Isso são apenas exemplos, mas o que tem a ver isso, né, com seres extraterrestres? Como eu falei agora há pouco, esses seres dominam outras realidades, outras dimensões, né, que nós só conseguimos, né, acessar através do espírito. Eles, ao que parece, acessam não só através de um corpo mais sutil, ou através de veículos também, né? É o que ocorre. Então, em alguns casos, né, contatos entre humanos e ETs podem ocorrer nesses outros níveis de realidade. Para nós termos mais um exemplo, nós temos aqui a casa de Mozart em Júpiter. Se não me engano, esse local foi descrito por um francês da época de Kardec, Bernard Palissy. Ele fala de uma outra realidade em Júpiter, né? Se nós usarmos as nossas sondas, as imagens das nossas sondas que estão sobrevoando Júpiter ou Saturno, nós nada veremos, né? Por quê? Porque isso se encontra numa outra realidade realidade dimensional. Então isso não é visível. Já o Bernard Palissy conseguiu acessar essa realidade através, com certeza, de um processo de desdobramento. Seu espírito teria ido até esse local onde seria, né, a casa de Mozart em Júpiter. Só para ver como o nosso espírito é flexível, né? Então, voltando novamente à conexão com os UFOs, né, nós vemos imagens de escotografia. Nós já mostramos essas imagens aqui, né? São UFOs que não se encontram no nosso nível de realidade física, né? São percebidos por médiuns que orientam o ufólogo ou o pesquisador, munido de uma câmera fotográfica, que aponte a câmera numa determinada região do céu onde o médium percebe a nave, numa outra realidade. Ali a foto é batida e depois, quando revelado, nós vemos um UFO aqui. Nós estamos encerrando esse bloco, mas antes de encerrarmos, vamos para o nosso quiz de hoje, né? E a pergunta do nosso quiz de hoje, né, é justamente a respeito de um caso muito importante ocorrido, que é a resposta que vocês vão ter que nos dar, né? O caso de nome Menezes ocorreu no dia 11 de novembro de 1979, quando um avião Caravelle com 109 passageiros fez uma aterrissagem de emergência devido a um imenso UFO que se encontrava nas proximidades. Então a pergunta é: em que país ocorreu o caso Menezes? Nos Estados Unidos, na Bulgária ou na Espanha? Vou repetir: Estados Unidos, Bulgária ou Espanha, caso Menezes. Nós encerramos esse bloco, vamos dar a resposta do quiz no último bloco. Então voltamos já com a continuação aqui de contatos em outras dimensões com UFOs. Até já. Estamos aqui para o segundo bloco, fenômeno UFO de hoje, contatos em desdobramento. Como nós estávamos falando no bloco anterior, humanos conseguem acessar outras realidades através do espírito, né? UFOs também. Mais uma imagem aqui de escotografia, UFOs que não eram visíveis, estavam em outra condição vibratória e foram detectados pelo processo da escotografia, que é o uso do médium, né, para localizar esses veículos. Mas existe um caso que talvez indique a possibilidade do ser humano atingir outros níveis vibratórios com o corpo físico. Estou falando de um caso que nós relatamos há muito tempo aqui, quando falamos do projeto Filadélfia. Foi um experimento feito com um destroyer da Marinha Americana, o SS Eldridge, e o que se buscava era a camuflagem ideal, perfeita,
né, iriam se utilizar da teoria de campos unificados de Albert Einstein, né, 4 caminhões iriam ficar próximos a uma doca seca onde o destroyer ficaria, 2 em cada extremidade, iriam literalmente bombardear o navio com campos magnéticos de altíssima intensidade, né? E depois disso o navio deveria ficar invisível, né? A ideia básica seria essa, né? Havia alguns tripulantes a bordo para tocar certos equipamentos a bordo do navio, né? Quando o experimento foi iniciado e os caminhões que estavam nas extremidades passaram a gerar um campo eletromagnético de altíssima intensidade, né? O navio, que deveria ter ficado invisível, ele sumiu da doca, né? A marca do casco na água era visível, mas o navio não. Passado alguns instantes, nem isso mais foi visto. Sem saber como, o navio foi se materializar na costa oeste dos Estados Unidos. Se eu não me engano, em São Francisco, no Porto de São Francisco, ele estava em Portsmouth, na costa do Atlântico, foi se materializar em São Francisco, na costa oeste. Ele ficou visível por alguns minutos, né? Depois disso ele sumiu e retornou ao ponto de origem, Portsmouth. Quando ele retornou, houve uma catástrofe, parte dos marinheiros que estavam a bordo do navio enlouqueceu, outros tiveram o corpo tomado por chamas, outros tiveram o corpo fundido com partes do casco do navio, poucos saíram ilesos dessa experiência. Mas o detalhe que eu quero citar é o seguinte: quando o navio se encontrava nesse período de desmaterialização em Portsmouth e materialização em São Francisco, ele ficou numa espécie de limbo, de meio caminho, né? Uma outra condição vibratória. E diversos marinheiros viram naquele momento quando 2 seres daquele tipo grey que nós falamos, né, pequeno, 1,5 metro, olhos pretos, né, sem cabelos, estavam observando o navio naquela condição. Ou seja, eles estavam presentes naquele limbo atemporal em que o navio se encontrava, portanto, uma outra realidade, né? Talvez, né, se nós considerarmos essa experiência como verídica, existem muitos fatos indicando que parece que ela realmente foi, né, verídica. Talvez campos eletromagnéticos nos façam atingir outros níveis vibratórios. Isso é uma teoria, não se sabe ao certo. Esses seres parecem confirmar isso, né, já que esses veículos, os UFOs, dominam campos eletromagnéticos de proporções difíceis de imaginar. Talvez eles consigam, através disso, abrir passagens dimensionais ou acessar outras dimensões, como foi o que aconteceu com a tripulação do SS Eldridge, né? Isso apenas a guisa de exemplo. Nós vamos ver a imagem seguinte, nós comentamos em programa anterior, da Betty Andreasson. Betty Andreasson, uma contratada, eu considero assim, de enorme importância pelas informações que ela trouxe, né? Desde os anos 70 ela tem contato com seres da imagem seguinte, é o ser tipo Grey que nós falamos, né? De olho pequeno, calvo, de olhos pretos profundos, grandes. E ela mesma narra que as suas experiências começaram a nível físico. Depois de um tempo, quando ela estava deitada em sua cama, 2 seres se materializavam, ou 3 seres se materializavam dentro do seu trailer ou da sua casa, através de um sinal sonoro, né? Ela era induzida a se desdobrar, a se afastar do corpo. Imediatamente após isso, os seres, um de cada lado, a levavam até a nave numa outra condição vibratória, né? Nós vemos como esses seres têm essa capacidade numa experiência que a Betty narra, né? Ela viu 3 desses seres vibrando passar através de uma parede sólida, né? O que indica, né, que esse campo vibratório talvez permita que as pessoas se utilizem do espaço interatômico entre cada átomo que forma uma parede, né? Existe um espaço entre esses átomos. Talvez essa condição vibratória diferente permite que nós nos desloquemos através desse espaço interatômico para atravessar objetos sólidos, como a parede, que é o que ela narra aqui, né? Em seguida ela narra também, né, de um modo assim um pouco figurativo. Ela foi colocada em frente de uma porta, né? E a partir dessa porta, essa porta se abria, né? E ela acessava um nível de realidade diferente. Ela passou por diversas dessas portas, acessando diversos níveis de realidades diferentes, né? Até encontrar o número 1. Aqueles seres greys falaram para ela que ela iria encontrar o ser, né, que era o responsável pelo trabalho desses seres tipo grey aqui, que era um ser de luz.
A doutrina espírita nos ensina, né, que com o evoluir, né, do nosso espírito, com o nosso progresso espiritual, esse nosso corpo físico tenderá a ficar cada vez mais sutil até o momento que ele se tornará desnecessário. Teremos apenas o perispírito como um revoltório bem sutil. Né? E ela chegou até esse ser, né, o que ele chama de número 1, ser de luz. Né? Inclusive, durante a hipnose, ela demonstrou assim, um olhar de êxtase muito grande, né, como se estivesse em presença de uma divindade. E esse ser de luz, né, fala para ela que todos nós somos viemos, né, de uma origem comum, somos filhos de um mesmo pai. Ou seja, né, a Beth, talvez se não fosse por esse modo, eu creio que ela nunca conseguiria passar por essas portas dimensionais. Então precisou que ela fosse levada de modo mais sutil, né? Para que pudesse chegar até esse ponto onde estava esse ser de luz. Nós vamos encerrando o segundo bloco e vamos fazendo aquele convite a você, né? Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, você vai ser gentilmente atendido pelas moças do Clube Amigos da Boa Nova e elas vão lhe explicar como funciona o Clube Amigos da Boa Nova, através de pequenas mensalidades que são voltadas totalmente para a TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova, para que haja um incremento na programação, na parte técnica, né? Você em troca recebe brindes, você tem eventos exclusivos, você tem descontos em eventos, em livros, uma série de coisas nos ajudando. E fazendo isso, você estará nos auxiliando a fazer programas cada vez melhores, tanto na TV Mundo Maior como na Rede Boa Nova de Rádio. Então conheça essa iniciativa. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Vamos para o nosso segundo intervalo, já voltamos para o nosso último bloco, né, com o programa de hoje, Contatos em Desdobramento. Então até já. Estamos aqui, o último bloco do Fenômeno UFO de hoje, com o tema Contatos em Desdobramento. Antes de darmos continuidade ao assunto, vamos para a resposta do nosso quiz de hoje. E a pergunta era: caso Manises ocorreu dia 11 de novembro de 79, quando um avião Caravelle com 109 passageiros a bordo fez uma aterrissagem forçada devido à presença de um imenso UFO nas proximidades. E a pergunta é: em que país ocorreu este incidente? Estados Unidos, Bulgária ou Espanha? Resposta correta, alternativa C, Espanha. E o piloto, na época, que chegou a dar uma entrevista a uma companhia que hoje não existe mais na Espanha, né, que era a dona do Caravelle, com os passageiros a bordo, disse que ele ficou tão assustado com a presença daquele UFO, que era de enormes dimensões, que ele achou por bem retornar ao aeroporto e pousar. Inclusive, se eu não me engano, da torre de controle do aeroporto também esse UFO chegou a ser observado. O piloto não recebeu qualquer tipo de advertência ou censura formal pela empresa, nem pelo setor de controle de tráfego aéreo do aeroporto, indicando, né, que a experiência fora real. Dificilmente seria aceito algum tipo de brincadeira, de mau gosto por parte do piloto, sem que ele sofresse uma censura formal, tanto da imprensa como do setor de controle de voo do aeroporto. É um caso muito interessante aqui, o caso Manises ocorrido na Espanha. Mas vamos voltar aqui para encerrar o contato em desdobramento. Mas se os nossos amigos telespectadores prestaram minha atenção, viram quando eu falei em desdobramento, túnel de luz, chegado ao outro lado um ser de luz. Ufologia. Beth Andreasson. Outras pessoas narram isso, né? Contato com seres, múltiplas dimensões, um ser de luz novamente. Aí eu fico com a pergunta: seria esse ser de luz do portal dimensional, do desdobramento, ou que aguarda as pessoas após o seu desencarne, o mesmo desse ser de luz que coordena a atividade desses seres tipo Grey aqui no nosso mundo, que se intitulam os zeladores da forma humana? Seriam eles orientados, comandados por seres de luz do mesmo tipo, né, que estão ali na chegada do portal dimensional, né?
após o desencarne ou a experiência de desdobramento. Então, nós vemos que talvez certas ligações de entidades, tanto da ufologia como da parte espiritual, são muito mais próximas e íntimas do que nós possamos imaginar. Talvez não haja sequer uma divisão. Talvez seja o mesmo tipo de entidade, né? A mesma hierarquia de ser que comanda um lado, pode estar comandando o outro lado também. É uma boa pergunta a ser feita. Eu acho extremamente pertinente, né? Que nós questionemos, né? Com que realidade nós estamos lidando. Seriam elas tão diferentes assim? Ou uma mesma realidade, né? Sob prismas diferentes? Né? Quem lê André Luiz, né? A série Nosso Lar, que eu aconselho, né? Vai ver muitos fenômenos interessantes, né? Por parte dos espíritos que estão na coluna Nosso Lar. Vai dar o que pensar. Dá uma lidinha, eu não vou querer comentar mais para não estragar a leitura de quem pegar a série Nosso Lar, né? André Luiz, que foi psicografada pelo Chico Xavier. Dá uma conferida ali, você vai ver fenômenos interessantíssimos. Talvez tenham ligações também com a ufologia, tá? É a dica que eu dou para os nossos amigos telespectadores, né? Bom, vamos aproveitar o tempo e vamos responder alguns e-mails aqui. O primeiro aqui queria responder do meu amigo aqui, o Eduardo dos Anjos, da cidade de Santos, aqui em São Paulo, né? Você está fazendo uma queixa aqui a respeito do programa não estar indo ao ar pelo YouTube. Parece que isso já foi resolvido, viu, Eduardo? Eu conversando com o André aqui da TV, disse que realmente houve algum problema. Alguns programas acabaram não sendo apresentados ou parcialmente apresentados. Eu acho que já foi resolvido o problema, mas caso contrário, o Eduardo, entre em contato aqui com a TV Mundo Maior, né, e comente, porque às vezes a coisa acontece e a gente não sabe. Então, por favor, Eduardo, quando socorrer, você está prestando um serviço enorme para nós aqui, né, nos alertando desse tipo de problema. Tá bom, meu amigo? Então, agradeço, principalmente pelas palavras aqui, viu, Eduardo? Muito obrigado, sabe? Elas são de um carinho enorme, servem como incentivo aqui para nós, assim, fantástico, né? Nos motivam cada vez mais a estarmos aqui na TV Mundo Maior ou na Rede Boa Nova de Rádio, procurando fazer o melhor possível, um programa do maior nível possível, porque realmente vocês merecem. Tá ok? Então, muito obrigado, viu, o Eduardo, pelo carinho aqui. O segundo e-mail é da minha amiga Maria Luísa. Olha que gostoso, gente. Esse e-mail veio de Genebra, na Suíça. Né? Lá do outro lado do mundo, na Europa, né? Na Europa Central, o programa está sendo acompanhado na Suíça. E eu queria agradecer, viu, Maria Luísa, pelos comentários aqui a respeito do programa também. Muito obrigado pelo carinho, viu, Maria Luísa? Agora, você fala das entrevistas com o professor Salvatore de Salvo, que vai voltar, viu? Você pode ficar tranquila que nós vamos logo trazendo o professor Salvatore aqui na TV. Né? Ele já foi mais vezes na rádio, ele precisa retornar aqui, que é uma pessoa que tem muito a dizer e coisas muito sérias. E a mesma coisa com relação ao Alfredo Narras, também vai voltar aqui no programa Fenômeno UFO. Para você conseguir esses programas aqui, Maria Luísa, eu não sei se a TV disponibiliza, através de compra, né, DVDs com os programas daqui. Tá? Eu não sei. Entre em contato, viu, Maria Luísa, aqui com a TV Mundo Maior, né? Na rádio, você pode comprar os programas que você gostou. Você quer ter aquele programa de rádio, né? Você adquire o CD, ele já vem gravadinho com o programa. Aqui na TV eu realmente não sei se já tem isso. Mas se tiver um modo de você adquirir, você ter essas duas entrevistas aí com você, para você assistir quando você quiser, no momento que você quiser, né? Onde você quiser, minha amiga. Então procure entrar em contato aqui, né? Eu até uma falha minha. Eu preciso conversar aqui para saber se existe essa possibilidade das pessoas adquirirem programas que gostaram gravados. E vale não só para o Fenômeno UFO, mas para toda a excelente programação aqui da TV Mundo Maior. Tá bom, minha amiga? Eu teria mais um e-mail aqui do Donato Júnior, mas eu prefiro responder com mais calma num próximo programa. Né? Nós já estamos encerrando por hoje,
Mais uma vez eu quero agradecer a audiência, o carinho que tem sido enorme por parte dos telespectadores, né? E retribuir de coração todo esse amor e carinho que vocês têm nos enviado aqui, em meu nome, pessoalmente, todos aqui da TV Mundo Maior, né? É recíproco, viu? A todos vocês, telespectadores, esse amor, esse carinho também é de nossa parte, vocês não tenham dúvida. E para você entrar em contato conosco, né, como fizeram aqui a minha amiga a Maria Luísa da Suíça e o Eduardo dos Anjos de Santos, é muito fácil. Entre em contato aqui conosco através do e-mail do programa, que é fenomenoufo@tvmundomaior.com.br. Vou repetir, fenomenoufo@tvmundomaior.com.br. E olha, sua crítica, sua sugestão de pauta, temas que você gostaria de ver ser tratados aqui, por favor, envie aqui para nós, olha, estaremos atendendo com o maior carinho. Então, queria desejar uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana com mais um Fenômeno UFO. Até lá!